hoje a gente tem uma análise que promete, viu? Uma nova pesquisa Genial Quest que saiu quentinha hoje, 17 de julho. Pois é, e com dados bem intrigantes. Exato. A gente vai explorar como aquelas tarifas recentes dos Estados Unidos, sabe, da administração Trump, Uhum, parecem ter tido um efeito, assim, totalmente inesperado aqui no Brasil. Principalmente na imagem do presidente Lula. certo. E a nossa base é um artigo que analisa justamente essa pesquisa, né? Isso, o objetivo aqui é tentar entender como uma coisa lá da economia internacional pode, de repente, respingar aqui na nossa política interna, pensando até em 2026. Faz todo sentido. Bom, vamos direto ao ponto que, para mim, mais chamou a atenção. A pesquisa está sugerindo que as tarifas do Trump, que a gente podia pensar que iam prejudicar, né? Sim, seria o esperado, um desgaste. Eram o presidente Lula politicamente. É bem contraintuitivo isso, não acha? Totalmente. E o fascinante aqui é justamente essa inversão, né? Normalmente a gente pensa, tarifa é problema econômico, diplomático, Exato. mas aqui a fonte está traçando uma ponte direta para a política doméstica. Uma ação comercial externa mexendo na avaliação interna do presidente. É uma dinâmica bem complexa. E a pesquisa Genial Quest coloca números nisso, né? Se a gente compara julho com maio, Uhum. a rejeição a uma nova candidatura do Lula caiu bastante. Foi de 66% para 58%. São 8 pontos percentuais. 8 pontos a menos. É muita coisa em tão pouco tempo. Muito rápido, né? Demais. E não é só a rejeição que caiu, né? O apoio à reeleição dele também cresceu. Ah, é? Sim, subiu de 32% para 38% nesse mesmo período. Então, enquanto a resistência diminui, o apoio, digamos, ativo aumenta. Puxa. Queda de 8 na rejeição, aumento de 6 no apoio? Olhando assim, parece um impulso e tanto para o presidente. E vindo de onde ninguém esperava. Exatamente. Mas qual seria a explicação? Como é que a fonte conecta essas tarifas com a popularidade? Qual é a lógica por trás? Olha, a interpretação principal que o artigo traz é que essa melhora para os índices do Lula pode estar ligada a uma reação, sabe, de uma parte do eleitorado. Uma reação? Como assim? A fonte sugere que, quando o pessoal percebe uma pressão externa, um ataque aos interesses brasileiros que as tarifas do Trump podem simbolizar, Certo. pode surgir um sentimento meio que de solidariedade, ou até um certo nacionalismo. E aí, nessa leitura, o eleitorado tenderia a se fechar em torno do presidente, quase como uma defesa simbólica do país. Entendi. Então não seria um apoio do tipo concordo com a política X ou Y, mas mais uma reação a algo externo visto como hostil. Exatamente. É essa a hipótese que a fonte explora. A ideia de que essa intervenção externa, ainda mais vindo de uma figura como o Trump, que polariza muito, Sim. pode ter ativado um sentimento de tipo, somos nós contra eles, que acaba beneficiando quem está no poder. É meio paradoxal, mas a crítica externa geraria um apoio interno reativo. Que interessante. Isso leva a gente a pensar nas consequências mais amplas, né? Se essa leitura da pesquisa estiver certa, o que isso significa para a oposição, para o jogo de 2026? Muda bastante o cenário. Porque um presidente que ganha fôlego por um fator externo, isso complica para quem faz oposição, certo? Complica muito. A fonte até aponta isso. Se a estratégia da oposição era focar nos desgastes internos do governo, seja na economia, na política, Essa dinâmica das tarifas joga um elemento novo na mesa, totalmente inesperado. Pelos dados, o Lula não só freia uma possível queda, como até recupera um pouco de terreno. E por causa de um evento que está fora do controle da política daqui. entendi. Isso pode forçar a oposição a ter que repensar, recalibrar as estratégias, as narrativas. Ou seja, o tal tarifaço americano, que parecia só uma dor de cabeça econômica e diplomática. Acaba virando um fator político interno. Exato. Mexendo na percepção das pessoas e, no fim das contas, no equilíbrio de forças que as pesquisas para 2026 estavam mostrando. Perfeitamente. Mostra como o cenário é fluido, né? E como esses eventos internacionais podem ter ecos aqui dentro, diretos e às vezes bem surpreendentes. E a pesquisa acaba capturando isso. Bom, então
recapitulando rapidinho. A gente tem uma pesquisa nova mostrando que uma medida lá dos Estados Unidos, as tarifas, pode ter tido um efeito inesperado aqui, Isso, um efeito político interno. fortalecendo a imagem do Lula e mudando um pouco as projeções para 2026. E a explicação possível seria uma reação meio nacionalista ou de solidariedade do eleitorado. Essa é a essência da análise que a fonte traz, sim. E isso, é claro, levanta uma questão importante para a gente pensar, que vai além dessa pesquisa específica. Qual seria? Se essas ações externas podem mesmo influenciar tão diretamente a nossa política aqui, a popularidade dos nossos líderes, como é que isso pode, sei lá, mudar as estratégias de política externa do Brasil daqui para frente? Boa pergunta. E mais, como essa dinâmica pode ser usada, ou talvez combatida, nas narrativas das próximas campanhas eleitorais? É um fator novo, né? Bem complexo para a gente ficar de olho. É como algo que começou como uma dor de cabeça comercial para o Brasil. Sim, um problema econômico, basicamente. Isso. Acabou virando outra coisa na política interna. Quer dizer, uma medida externa vista na hora como super negativa, Prejudicial, né? pois é, parece ter tido um efeito inesperado aqui na briga política. Como é que pode isso? Então, é aí que está o ponto interessante que o material levanta. Essa conexão global-local, elas às vezes funcionam de um jeito, assim, contraintuitivo. Contraintuitivo? Como assim? Bom, esse tarifaço americano é um ótimo exemplo. A percepção inicial era de prejuízo, né? Isso. E talvez até um desgaste para o governo brasileiro da época, o governo Lula, que teria que lidar com essa tensão com os Estados Unidos. Faz todo sentido. A gente até esperaria que a oposição fosse, sei lá, aproveitar essa brecha, né? Exato. Uma crise comercial com os Estados Unidos. Parecia um prato cheio para criticar o governo, para apontar fragilidade. Mas não foi isso que aconteceu, pelo visto. Pois é, aí que entra a virada que o texto analisa. A situação, na verdade, permitiu ao governo adotar uma postura mais, digamos, nacionalista. Ah, de defesa dos interesses brasileiros. Isso, contra uma pressão externa, sabe? E essa narrativa, segundo o material, parece que ressoou bem com uma parte da população. Interessante. Então, em vez de enfraquecer o governo, essa crise externa acabou dando uma oportunidade para ele se fortalecer internamente, de certa forma. Que curioso. Quer dizer, a estratégia de defesa contra a medida lá de fora funcionou politicamente aqui dentro. O texto, ele mostra como isso apareceu na prática, na opinião pública, por exemplo? Mostra sim. O material menciona que isso teve reflexos bem concretos, sabe? Houve uma melhora na percepção do governo. Sério? Sim, e até nas intenções de voto para o Lula, justamente nesse período de maior tensão com os Estados Unidos. As pesquisas de aprovação e rejeição que o texto cita, elas indicam essa mudança. Nossa! O governo conseguiu ganhar terreno se apresentando como esse defensor do país contra uma medida vista como injusta, né? Entendi. E a oposição? Como é que ficou nessa história? Perdeu espaço? Olha, a análise sugere que sim, que a oposição teve mais dificuldade para emplacar as críticas. Por quê? Porque o discurso de ataque ao governo, ele perdia um pouco a força quando o inimigo percebido era externo, entende? Eram as tarifas americanas. Claro. Fica mais difícil criticar o governo quando ele está publicamente lutando contra algo que vem de fora. Exatamente. Tentar explorar o desgaste econômico ficou mais complexo, porque a causa era externa. E o governo estava nessa posição de defesa. O cenário ficou mais complicado para quem queria capitalizar em cima de problemas internos naquele momento. Entendi. Então, resumindo, uma medida comercial externa acabou, virando o jogo esperado aqui dentro. O que parecia ser uma crise virou uma espécie de oportunidade política para o governo se posicionar melhor. Exatamente isso. Mostra bem como a política é fluida, né? E como esses fatores externos podem reconfigurar os alinhamentos, as percepções, de um jeito muito rápido e às vezes totalmente inesperado. Não dá para ignorar o cenário internacional no cálculo político interno. De jeito nenhum. Essas variáveis externas, elas estão sempre presentes e podem mudar tudo. Olha, isso tudo deixa a gente pensando, né? Quantas outras vezes será que esses eventos internacionais, coisas que parecem até distantes da nossa realidade diária, não estão, na verdade, moldando silenciosamente o nosso cenário político aqui? Com certeza. De maneiras que a gente nem percebe de imediato. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte.